Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do amor, amar o próximo como a si mesmo. Então, antes da gente dar início à nossa palestra, à nossa reunião pública, a gente vai fazer umas breves recomendações, por mais que eventualmente já possa saber, é sempre importante para a gente relembrar para o pessoal que está assistindo a palestra em casa, né? De que a gente tem atividades acontecendo de maneira presencial, que é essa aqui que a gente está tendo agora, que é a palestra, a reunião pública, né? Que a gente faz de maneira simultânea. Então a gente tem aqui no salão acontecendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e na sala ao lado a gente tem o Livro dos Espíritos. Então um estudo sistemático que a gente faz semanalmente. A gente tem atividades acontecendo no tratamento espiritual também, adulto. Acontece a triagem na segunda-feira às 8 horas da noite. Na terça-feira é a continuação do tratamento e na quinta-feira é a terceira parte do tratamento. E aos sábados a gente tem atividades para as crianças, para as famílias, para a família inteira. Então acontecendo pela parte da manhã às 8h30 o tratamento infanto-juvenil. Depois um pouquinho a evangelização das crianças e acontecendo simultaneamente a gente tem também atividade no posto de assistência que acontece aqui no bairro Bom Retiro. E aí, um pouquinho mais à tarde, a gente tem às 6 horas da tarde o nosso curso de Conheça o Espiritismo acontecendo aí, a gente já estamos na 10ª aula, vai até o final do ano esse semestre, e aí a gente, no início do ano que vem, a gente inicia o estudo novamente. Então, o nosso curso sistemático. Então, são essas atividades que nós temos de maneira presencial e online que a Casa Espírita está oferecendo nesse momento de pandemia. Muito bem, então vamos fazer a oração então para a gente iniciar o nosso estudo. Então vamos elevar nosso pensamento ao mais alto, mentalizar a imagem de Jesus, a companhia dos bons amigos presentes nesse momento, agradecer a oportunidade do esclarecimento, das experiências e do aprendizado. Possamos absorver ao máximo esses ricos e valiosos ensinamentos que nos conduzem ao caminho certo, a ser seguido, na qual possamos ter equilíbrio e a paz tão desejada. Abençoe as palestras que acontecerão nesse momento e que assim seja. Muito bem. Então, meus amigos, a gente tem, como falei, uma continuação desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente faz o estudo sistemático aqui nesse salão, e hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 11, falando do itens 8 ao 11. E a gente vai aprofundar um pouquinho o tema do amor, que na verdade, o amor ele é falado no Evangelho inteiro. Se a gente olhar o Evangelho inteiro, a gente vai ter o amor como pilar, como base de todos os ensinamentos que tem. E aí aqui a gente tem um capítulo específico no Evangelho segundo o Espiritismo, né, falando da importância e da necessidade do amor ao próximo, assim como a gente ama a nós mesmos, que é uma exemplificação que Jesus nos deu para que a gente pudesse aprender de uma maneira mais simples possível, né? Porque a gente tem uma certa facilidade no entendimento do amar a si mesmo. Ele fala, essa mesma facilidade com que a gente tem de nos preocupar, né, com a gente mesmo, a gente precisa começar a olhar para o próximo também. Então, é sempre importante quando a gente fala de um tema tão puro, né, tão nobre, é sempre importante a gente falar do papel, primeiro do expositor aqui, que não é de um professor, mas é de um expositor do assunto, até porque estou aqui num processo de aprendizagem também. E a Casa Espírita, assim, também é um local onde as pessoas praticam, ou, né, buscam praticar o amor também. Então, é importante a gente só ressaltar isso, né, que estamos todos num processo de aprendizado. Não tem ninguém numa condição especial aqui, né, que possa exemplificar, né, de uma maneira
sublime o que é o amor, a não ser que estivesse aqui falando Jesus nesse momento, que não é o caso. O caso é que tem um espírito imperfeito falando sobre a grandeza da obra de Jesus. Mas é importante a gente falar sobre. Quanto mais a gente fala, mais a gente amadurece a ideia dentro do nosso ser. E é como se fosse um treinamento que a gente vai fazendo. Quanto mais a gente treina, né, quanto mais a gente conversa, mais a gente fala, mais preparado a gente está na hora que realmente precisa. Né? A gente pode fazer analogias, por exemplo, ao exército, um combatente. Né? Então, ele não pode chegar na hora da guerra, entender o funcionamento da arma, discutir as estratégias. Isso aí tem que ser feito antes. Né? Um piloto de avião, né? Ele está lá pilotando o avião, 200 pessoas a bordo, aí vem uma tempestade e aí ele vai começar a ler o manual. Né? Não tem cabimento isso, as pessoas precisam estar preparadas. Então, profissionalmente falando, é muito claro da gente entender, mas quando fala em sentimentos, quando fala em coisas abstratas, a gente não dá a mesma importância. A gente não pensa com com esse mesmo carinho, com esse mesmo raciocínio. A gente vai muitas vezes, deixa acontecer, né? Isso é algo que algumas pessoas acham que ela nasce, que é genético, que nasce com a pessoa, que é uma personalidade, e o Espiritismo nos traz a lição de que não é. Isso é algo que precisa ser exercitado. E uma das maneiras que a gente tem é o que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente conversar, fazer a leitura, dialogar, assistir uma palestra, né? E aí assim a gente estar preparado para quando tiver uma situação na qual eu preciso exercitar uma virtude, eu saber o que fazer. Né? Na hora que o meu vizinho gritar comigo, o que eu tenho que fazer? Né? Na hora que o meu filho, né, bater boca com o meu filho, na hora que eu tiver uma dificuldade com meu pai, né, na hora que eu tiver uma dificuldade com o relacionamento que eu tenho em casa, o que fazer? Então, quanto mais a gente falar, mais vivo isso está na nossa memória, né, e mais rápido nós somos na ação, porque muitas vezes nós somos movidos pelo impulso. Às vezes a gente fala antes de pensar. E aí o estrago já está feito. Então a gente precisa domar esses instintos que a gente tem, instintos que em uma determinada circunstância, uma passagem da nossa jornada evolutiva, foi algo que a gente exercitou, né? E aí que hoje a gente precisa domar. A gente precisa controlar, a gente precisa ter domínio sobre os nossos instintos. E é justamente isso que fala nesse trechinho aqui do Evangelho. Então, a gente tem a contribuição de vários espíritos nessa passagem aqui, e aí eles comentam, né? Uma dessa primeira passagem aqui, no item 8, a gente tem a contribuição do espírito Lázaro, que ele fala, né? O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, ou seja, o amor é o sentimento mais sublime que a gente tem. Então, todos aqueles sentimentos que a gente vai desenvolvendo, né, que é o sentir, né, tanto é que a gente não consegue falar para alguém o que é o amor. Você consegue descrever o que é o amor? É difícil. Vocês conseguem, né? A gente consegue exemplificar, a gente consegue falar assim, determinada situação, isso é amor. Mas a nossa linguagem é muito pobre, nossa experiência é muito pobre também, então a gente tem dificuldade de falar. Tanto é que se a gente abrir o dicionário, a gente vai encontrar uma série de definições para amor. E mesmo assim não representa a grandiosidade desse sentimento. Então, falta-nos palavra para expressar o que realmente é o amor. E aí, essa é a mensagem de que o amor ela é a mais sublime de todos os sentimentos. Então, todos os sentimentos que nós temos, na sua mais alta
né, a mais alta bondade, na sua mais alta perfeição, é o amor. E ele comenta um pouquinho sobre os instintos, que é algo, como eu comentei antes, e aí a gente tem através da doutrina esse entendimento, de uma maneira muito clara, de que o instinto é algo desenvolvido durante a nossa jornada evolutiva. Né? Durante os estágios que a gente teve em encarnações mais primitivas, o instinto nos manteve vivo, né? Nos colocou numa condição de sobrevivência, o que era muito adequado para aquela situação e necessário. Né? Então imagina, no tempo das cavernas, né? O instinto nos colocava numa condição de proteção, o instinto nos colocava numa condição de sobrevivência. Então, é algo bom, não é algo ruim. Porém, nós passamos dessa fase. Não vivemos mais em cavernas, né? Vivemos em sociedade. Temos a tecnologia, temos o intelectual mais desenvolvido. Então, a gente precisa, assim como todas as ciências evoluíram, a gente precisa também, como sentimento, continuar nesse processo de evolução. Então, o amor significa o domínio sobre os instintos. O domínio sobre os instintos, que é o instinto que a gente sabe mesmo que é aquela coisa rápida que a gente tem, né, justamente para nos mantermos seguros, para nos mantermos numa condição passada adequada. Então ele fala lá, né, que em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem os sentimentos. A gente começa a sentir, a gente começa a ter né, além de sensações, de instintos, a gente começa a ter o sentimento. E aí a depuração desses sentimentos é o amor. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que o da meta, aquele em que predomina os instintos. Então, a gente entender toda a jornada evolutiva, desde a criação até o nosso ponto de chegada, que é a perfeição, estamos mais perto do início do que do final. E a prova disso é justamente as misérias que a gente encontra no nosso dia a dia. Essa sensação, esse sentimento de tristeza que infelizmente é muito maior do que os sentimentos de paz e de tranquilidade que a gente via no nosso dia. A gente está muito mais próximo do começo do que do final. Então isso nos coloca numa condição de aprendiz, de humildade, numa condição de entendimento de que erramos, vamos continuar errando, mas não podemos persistir no mesmo erro. Ok? O espírito precisa ser cultivado como um campo. E aí, lembrando, né, doutrina espírita, é sempre importante a gente relembrar isso, né? A doutrina espírita tem o entendimento de que o espírito é imortal, que é a inteligência que rege a matéria, o corpo. Então, o corpo, né, padece, o corpo é a matéria orgânica, morre. O espírito não morre, permanece, né? Permanece por toda a eternidade e leva consigo aquilo que realmente é, as suas características, né, as suas virtudes e seus defeitos. Então, esse espírito, que é a inteligência, que é o eu, né, precisa ser cultivado. Então, aí está uma dica de que as coisas não vêm do nada, né? As coisas não brotam sem um esforço. E aí faz uma analogia com um campo. Então, quem já teve a oportunidade, né, de experimentar de fato ali na terra, né, observa que para que germine uma nova semente, né, uma semente germine, né, e tenha uma planta, né, uma vida, é necessário que haja condições favoráveis para isso. E é necessário que se haja um esforço para que isso aconteça. Né?
Quando a gente fala no campo do sentimento, é a mesma coisa. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Então a mensagem ela é muito clara e muito direta, né? De que depende de nós, do nosso esforço, nos colocarmos numa condição de colher os frutos. Então isso reforça aquelas características dadas ao amor, ao sentimento do amor, né? De que o amor, por exemplo, ele é intransferível. Eu posso transferir o sentimento de amor para alguém? Vocês conseguem? A gente às vezes tenta, né? Mas na nossa imaturidade a gente percebe que isso não é possível. Eu não consigo transferir o meu sentimento de alegria para alguém, eu consigo? Não, eu posso através da minha persuasão, do meu estado de alegria, contagiar, mas depende do livre-arbítrio da outra pessoa querer ou não. Então, o amor ele é intransferível. E a necessidade de cultivar é intransferível, só cabe a mim fazer. E ele é incondicional. Não pode ter condições. Essa é outra característica que os Espíritos nos passam. Que eu não posso colocar imposições para amar. Que uma vez que eu esteja fazendo isso, eu não estou amando. Eu estou tendo outros sentimentos, mas não amor. Então as condições que a gente coloca são reflexos da nossa inferioridade moral, inferioridade espiritual. Então isso vale para nossas relações no nosso dia a dia. Às vezes a gente fica pensando em algo extraordinário que acontece uma vez na vida, e não é no dia a dia, é no dia a dia, é no trânsito. Eu vou sair daqui no trânsito. Como assim amar ao próximo no trânsito? Sim, respeitando, dando a vez, orientando. É possível amar? É possível amar dentro de um carro, né? No sentido, dentro de um carro, ajudando o outro que está dentro de outro carro. É possível, né? Então a gente precisa ter essa consciência para que a gente leve isso para o dia a dia, né? Para o dia a dia. E às vezes começa com coisas simples. E aí Jesus exemplifica de uma maneira muito clara. Faz para o outro aquilo que você gostaria que recebesse. Eu gosto de gentileza? Eu gosto de gentileza, então eu tenho que ser gentil. Eu gosto de lealdade? Gosto de lealdade, então eu preciso ser leal ao próximo, né? Honestidade, gosto de honestidade, então eu preciso ser honesto também. Então tudo aquilo que a gente gosta, né, que a gente gosta de receber, a gente precisa oferecer ao outro. E quanto mais a gente faz essa troca, a gente vê que mais nos sentimos bem. Mais realizados nos sentimos, mais em equilíbrio nós permanecemos. E aí a gente começa a ter aqueles lampejos de felicidade, né? Que a doutrina espírita nos fala muito bem que aqui no plano terrestre nos cabe o lampejo, né? Conforme a gente vai evoluindo, esses estados passam a ter uma duração maior e que a gente pode se sentir numa condição, né, por mais tempo de felicidade. E aí isso, né, eles falam ali, os espíritos comentam, né, que há pessoas a quem repugna a reencarnação. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Por que isso? Então é outra característica do amor, né? Ele é intransferível, né? Eu não posso transferir para ninguém, eu não posso colocar condição em ninguém, e eu preciso amar todo mundo, todos.
que justamente quando a gente tem o entendimento de que a reencarnação é algo real, eu começo a observar a dinâmica disso tudo. Que hoje eu estou aqui, mas amanhã eu estou em outro país. Então não faz nenhum sentido eu odiar o outro país. Hoje eu estou aqui numa condição de homem. Eu posso reencarnar como uma mulher, então não faz sentido algum eu ter uma situação discriminatória em relação ao sexo. Então, esse entendimento, né, propicia, né, que a gente possa avançar nesse estágio de amar uns aos outros. Quando a gente fala que somos todos irmãos, sim, somos filhos de um pai só, é Deus. Então a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Que o astronauta, quando está lá no espaço, quando ele olha na janelinha da sua nave espacial lá, né? O que ele olha? Ele olha um planetinha desse tamanho assim, né? Desse tamanho, ele olha outro planeta de outro tamanho, então ele consegue ter entendimento que a gente está todo mundo junto, né? Que não faz sentido a gente estar lutando um contra o outro, odiando um ao outro. Fazemos parte do mesmo sistema. Se você se prejudica, eu me prejudico também, né? Se eu destruo meu meio ambiente, vai ter consequências para mim também. Então, é uma coisa irracional que a gente acaba praticando. Notem que, e até os espíritos comentam isso, né? Que Jesus não pediu nada de grandioso para nós. Ele não pediu nenhum bem material de difícil obtenção. Ele não pediu para que a gente caminhasse milhas e milhas. Não pediu para nós coisas que não tivéssemos condições de fazer. Ele coloca apenas uma lei, que é a lei do amor. E aí, olha que importante. Então a gente estava falando até agora do amor. E aqui a gente tem um entendimento que é uma lei. É uma lei, ou seja, é uma obrigatoriedade que nos é colocada. Nós devemos amar. Pô, mas espera aí, eu não quero isso. E aí a gente, né, conforme a gente vai tendo essa maturidade, a gente vai vendo que lei divina não se discute, se obedece, porque faz parte de nós mesmos. É como se eu estivesse negando a mim mesmo, negando a minha origem, negando o meu destino e negando o que eu sou, quando eu me oponho a uma lei divina. Eu sou contra a lei do amor. Então, comece a observar o seu comportamento no dia a dia. Porque, por mais ruim que seja a pessoa, ela ama alguma coisa. O pior que ela seja, ela ama alguma coisa. Né? Nem que seja uma coisa. Nem que seja um material. Um bem material. Porque tem pessoas que estão numa condição de desequilíbrio tão grande que tem dificuldade de expressar algum sentimento por uma outra pessoa. Então essa pessoa normalmente canaliza toda a sua atenção, né, para bens materiais. Mas mesmo assim ela está amando um bem material, ou está amando um animal, ou está amando uma pessoa especificamente. Então, por pior que seja uma pessoa, ela ama, tem a necessidade de gostar de algo, de cuidar de algo, de lutar por algo. Né? Eu fui dando algumas características, né, do que seria o amor. Né? Então, por pior que seja, também é. Então, é algo que, por mais que a gente tente lutar contra, a gente acaba fazendo. E aí acaba direcionando para locais errados. E aí acaba entrando em desequilíbrio. Esse desequilíbrio gera o quê?
tristeza, né? A tristeza abre caminho para vícios, a tristeza abre caminho para depressão, abre caminho para o suicídio. Então daí a gente começa a abrir um leque que a gente conhece muito bem. É só abrir o noticiário que a gente se depara para essas consequências que a falta do amor nos leva como sociedade. Então fala ali, né, que o amor no sentido profundo do termo, esquece aquele amor, né, do termo que a gente normalmente usa, sexo, carinho físico, né? Não é disso que está falando, né? O amor numa questão muito mais sublime. Ele fala lá que amar é ser leal, é ser honesto, né? Probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Né? Então, é a dica que Jesus nos deu de uma maneira muito simples. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, as consequências que o ato de se amar geram é a felicidade. É nosso estado de equilíbrio, de harmonia, de paz. Então, quanto mais fizermos isso, né, mais estaremos completos, saciados, estaremos realizados. É possível amar sem ser caridoso? Sem ter o desprendimento do eu interior? Não tem como, né? Amar significa o combate ao egoísmo. Diariamente, combate ao egoísmo, né? A gente sempre colocar o outro na nossa frente. Sempre colocar o outro, o interesse dos outros, antes do meu. Ah, mas aí, o que vai ser de mim? Quem que vai cuidar de mim mesmo? Então ninguém está falando para viver, né, mendigando, viver numa condição de miséria humana, em plena doação ao próximo. Não é isso, é um equilíbrio. É de a gente buscar o que é necessário para a sobrevivência, dispensar o supérfluo. Olha que difícil é isso, né? Olha que difícil é isso. Encontrar o necessário, dispensar o supérfluo, né? E todo o tempo que sobrar, a gente agir para o próximo. Então façam as contas nessa calculadora que foi falada aí, nessa conta aí. Quanto tempo sobra por dia para a gente estar agindo em prol do outro? Né? E esse outro não é necessariamente alguém distante de nós, né? Desconhecido. Começa com as pessoas mais próximas, né? No nosso trabalho, na nossa família, né? Com as pessoas que a gente encontra no dia a dia. Esse é o exercício que precisa ser feito. E aí o lembrete: crede que esta sábia exortação, amai bastante para ser desamado, abrirá caminho revolucionária. Ela segue sua rota, que é determinada e invariável. Ou seja, né, é o reforço de que esse é o caminho a ser seguido. Essa é a trilha a ser seguida. Está aqui, ó. Em nenhum momento está sendo falado que é fácil. Em nenhum momento está falando. Mas também não está sendo falado que é impossível. E que somos incapazes. Todos nós somos capazes, todos que estamos aqui. Eu acho assim, esse ato de você se doar ao outro é um treino também que você faz. E não precisa ser um horário marcado. Toda hora você está se doando ao outro, você vai treinando isso também. Você vai doar esse amor, né? Exato. E muitas vezes a gente
Exatamente. E aí, como fala aqui, né? O amor é um sentimento. Mas como é que eu transformo um sentimento em ação? Né? Então, na verdade, a gente vai fazer ao próximo aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se a minha cabeça só pensa em maldade, o que vocês acham que vai acontecer? Né? Então, conforme eu vou nutrindo o meu pensamento com mensagens positivas, com os bons pensamentos, domando as más inclinações, consequentemente, as minhas ações começam a transparecer isso. Né? Eu vou começar a tratar melhor as pessoas, e aí as pessoas vão começar a me tratar melhor. Né? Vai aparecer situações para eu ajudar, e eu vou ajudar. E aí, quando eu precisar, eu vou ser ajudado. E aí a roda começa a girar. A roda começa a girar. Então, é algo que não podemos ficar simplesmente numa palestra, numa conversa. A gente precisa colocar em prática para vivenciar. Como a gente falou no início, ninguém explica o amor. Não consegue explicar o amor. A gente vive o amor. A gente sente o amor. Né? Então é um exercício diário a ser feito. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás. E entenderás. Então, façamos que a gente vai entendendo no caminho. Eu estou com dúvida, eu não acredito. Mas então tenta. Tenta. Dá o primeiro passo. Vê se vai dar resultado. Como é uma lei, a gente tem certeza que vai dar resultado. Né? É uma lei divina, então é óbvio que vai dar, é certeza que vai dar resultado. Né? Mas precisamos dar o primeiro passo. E aí a gente vai entendendo. A gente vai, funciona, é isso mesmo. Né? Com facilidade, que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista da paz e libertação. Então ele fala ali, palavra importante, né? Apressando, acelera todo aquele atraso que a gente se encontra. Atraso por quê, né? Que se ainda estamos aqui presos a esse mundo material, a esse mundo de provas e expiações, é porque assim merecemos. E merecemos não porque a gente levou azar num sorteio. Não foi isso. A gente causou isso. Causamos isso, somos responsáveis por isso, perdemos tempo. Então esse é o caminho para apressar. Para apressar todo esse tempo perdido que a gente está aqui patinando nos mesmos erros. E a gente termina então, né, com a mensagem de Paulo, falando, né? E a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Até porque é algo que a gente não se cansa. Né? É algo que a gente não se cansa, porque a retribuição é muito maior. Então é algo que a gente começa a se sentir bem. E quando a gente se sente bem, a gente começa a dar continuidade. Tá bom, eu vou continuar fazendo. Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de passar. Fico aberto se tem alguma dúvida, algum comentário. Tudo bem? Então tá bom. Então agora a gente vai colocar uma musiquinha, vamos fazer uma harmonização, vamos se encaminhar para o passe. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus,
temos certeza de sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.